para tudo que aquilo que o Senhor venha ministrar na sua vida aqui neste lugar essa noite. Porque você está num lugar de milagres. O lugar que você está é um lugar santo. Por isso, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus nessa noite venha falar ao seu coração. Que verdadeiramente Ele venha entrar na sua vida. Ele venha entrar na sua casa. Ele vem estar fazendo morada contigo. Nessa noite você venha dar a liberdade para que o Senhor venha entrar na sua vida. Aleluia. E tem um cântico muito conhecido, e eu gostaria que você somente meditasse nesse louvor. Já foi cantado várias vezes, mas às vezes você só cantou ele. Mas que nessa noite você venha declarar isso para o Senhor, falando assim: Senhor, entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, mexe, Senhor, com as minhas estruturas, sara, ó Pai, as minhas feridas. E quantas feridas nós estamos tendo, quantas lutas nós estamos passando. Por isso, nessa noite, você venha declarar ao Senhor: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e ensina a tua santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz milagre em mim. Que verdadeiramente o milagre do Senhor venha nos alcançar. Não que nós estejamos vindo aqui nesse lugar somente para buscar os milagres, mas a palavra do Senhor nos fala que os milagres nos alcançarão. Por isso que nessa noite o seu coração esteja aberto para tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Eu gostaria que você declarasse esse refrão para a sua vida nesse momento. E nesse momento você não viesse cantar, mas nesse momento você viesse fazer um convite ao Espírito Santo de Deus. Fala assim: Espírito Santo de Deus, entra na minha casa. Espírito Santo de Deus, entra na minha vida. Mexe com as minhas estruturas, se for preciso, pode mexer. Sara as minhas feridas. Me ensina a ter santidade, porque eu quero amar e andar, caminhar, estar somente na sua presença. Você pode declarar isso. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Dá uma salva de palmas, Deus. Santo é o Senhor. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia lá em Mateus. Aleluia. Mateus capítulo 14. A partir do verso 22. A palavra do Senhor nos fala. Amém? Todo mundo encontrou? Glória a Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à tarde. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar,
Fala assim comigo, no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Fala assim comigo, o vento era contrário. Jesus ele estava orando. Jesus ele estava no culto. Várias pessoas, uma multidão. E de repente ele chega nos seus discípulos e fala para eles assim: entre no barco, vá para o outro lado. Entre no barco e vá para o outro lado, enquanto eu vou despedir a multidão. Chegando a certo ponto, eles já estavam andando pelo mar. De repente sobreveio uma grande tempestade sobre aquele barco. De repente começou as ondas subirem, os ventos soprarem. Mas Jesus tinha pedido para eles ir. Jesus tinha ficado lá no barco, tinha ficado lá na praia, e tinha pedido para eles irem no barco, seguirem em frente. E nisso eu parei para meditar um pouco. Quantas das vezes o Senhor fala para mim e para você: entre no barco e siga adiante. Entre no barco e vá para o outro lado. Porque Jesus não falou para eles: vai no barco, mas cuidado que vai ter uma tempestade. Cuidado que vocês vão ter problemas. Cuidado que os ventos vão assustar vocês. Jesus não avisou isso para eles. Simplesmente falou para eles: entre no barco e vai para o outro lado. E muitas das vezes o Senhor ele tem nos falado: vai para o outro lado. Mas quando a gente chega no meio do mar, quando a gente chega no meio da nossa trajetória, do nosso trajeto, do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, ventos se levantam. Quando a gente começa a caminhar na presença do Senhor, que nós já estamos a meio caminho, ondas se levantam nas nossas vidas, tempestades, e às vezes isso começa a nos amedrontar, porque o Senhor falou para eles: vai para o outro lado. Mas não é fácil você caminhar, não é fácil às vezes você estar na presença do Senhor quando os ventos estão muito fortes. E Jesus não estava no barco com eles. O socorro dele, a fortaleza deles, não estava ali com eles. Eles receberam somente um comando, uma ordem: vai para o outro lado. Mas Jesus não estava ali. Então, em quem eles seriam? Eles ficaram pesarosos com ele. Quantas das vezes nós ficamos com medo? Quantas das vezes nós pensamos em voltar? Porque se a gente seguir em frente, às vezes lá na frente a tempestade vai estar pior. Às vezes lá o vendaval vai virar o nosso barco. Mas só que a gente só se esquece: quem mandou a gente ir não foi o homem. Quem nos chamou para estar nessa caminhada não foi o homem. Quem nos chamou para estar nessa caminhada foi Jesus, nosso avivamento. E quando Jesus ele nos chama, quando Jesus ele fala: vai, você pode ir em paz. Os ventos vão se levantar, porque ninguém mentiu para mim nem para você. Na palavra do Senhor nos fala que nós teríamos sim tribulações, problemas. E eu vi sobre as nossas vidas esses ventos. E eles sabiam que poderia ter esses ventos, mas eles foram. Mas assim, quando a gente está no nosso limite, quando nós já estamos na metade do mar, já paramos e falamos: eu vou voltar, eu não aguento mais. Aí nessa hora que eu acho mais lindo, porque quando a gente começa a achar que os nossos problemas são grandes, quando a gente começa a achar que as tempestades
gente está achando que os vendavais vão nos matar, de repente, vem de longe assim andando sobre o mar, vem andando sobre os nossos problemas, ele vem cortando todos os ventos, tudo aquilo que nos amedrontou, tudo aquilo que nos tirou a paz, tudo aquilo que nos fez pensar em retroceder e parar. De repente ele vem andando sobre o mar. E nesse caminhar sobre o mar, me fala um negócio muito importante. De repente, mesmo o Senhor fala assim: não temas. O Senhor, com aquele gesto, falou para ele: não temas, porque eu estou contigo. E o Senhor fala para mim e para você todos os dias: eu estou contigo. Para que temeis? Os ventos iam se levantar. Os ventos às vezes estão se levantando contra a sua vida. Mas Jesus não estava no barco. Às vezes Jesus está tão longe, tão distante. Nós recebemos uma orientação do Pai. Mas às vezes quando complica, quando aquilo dificulta, nós vamos buscar uma torre forte para nós segurarmos. A gente olha, não tem. Mas por quê? Jesus não está no nosso barco. Aleluia. Deus maravilhoso. No versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E o Senhor fala para mim e para você nessa noite: não temais. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, aleluia, a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Um pouquinho mais à frente, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22, nós vemos uma história aqui que Jesus ele pede os seus discípulos irem adiante, mas ele não estava no barco com eles. No meio do percurso sobreveio uma grande tempestade e eles ficaram apavorados. E mais à frente um pouco, Jesus ele nos ensina algo muito importante. Vamos ver aqui no versículo 22 em diante. E aconteceu, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos. O que ele fez? Entrou no barco com os seus discípulos. E lhes disse: passemos para a outra banda do lago. E partiram. Ah, mas agora até ele estava junto. Agora ele estava no barco também. Ele estava junto. E da outra vez, ele não estava. Mas agora eu vou porque Jesus está no barco. Agora eu vou porque agora a gente atravessa. Sem tempestade. Agora a gente atravessa. Mas vamos continuar lendo aqui para a gente ver o que aconteceu nesse trajeto deles. Que Jesus estava no barco agora. 23. E navegando eles, adormeceu. Jesus ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade, mas Jesus estava no barco. Mas como assim? Jesus pediu para mim passar primeiro, sem ele. A tempestade veio. Agora Jesus está no barco comigo.
e a tempestade veio. O que é que isso me ensina? Meu irmão, minha irmã, nós estamos na casa de Deus, nós estamos na presença do Senhor, isso não impede de nós passarmos por problemas, por provas, por dificuldades. Porque dessa vez Jesus não falou para eles irem. Dessa vez Jesus entrou no barco. Mas só que da mesma forma sobreveio tempestades, sobreveio ventos, as ondas balançou o barco para lá e para cá. Às vezes nós entramos da porta para dentro, achando que nós somos intocáveis. Nós entramos da porta para dentro, achando que nada pode nos tocar. A palavra do Senhor falou muito claro que nós teríamos tribulações, mas se nós estivéssemos focados no Senhor, no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque quando Ele está no barco, ou Ele não estando no barco, se nós crermos na palavra dEle, pode vir tempestade que for, nós vamos passar por ela. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Eles ficaram desesperados. Cada um pegou sua canequinha, começou a tirar água para aqui, tirar água para ali, e a água só vinha enchendo o barco, e a água vinha enchendo o barco, e Jesus dormiu. Às vezes a tribulação na nossa vida está tão grande que nós esquecemos de colocar Jesus na causa. Às vezes as lutas estão tão pesadas que a gente quer resolver com o nosso braço. A gente quer resolver com a nossa força. Eu consigo, porque eu sou forte. Os discípulos estavam ali tentando tirar água, desesperado. O barco vai virar, mas o que está acontecendo? De repente vão acordar o mestre. Opa, que ideia foi essa? Porque nós estamos passando por ventos, tribulações. Será que nós estamos clamando a presença do Senhor? Jesus ele está a todo momento de braços abertos para nos receber. Está a todo tempo de braços abertos para nos ajudar. Basta que nós venhamos chamar. Basta que nós venhamos colocar Ele na causa. Às vezes, o nosso entendimento, nós estamos querendo resolver tantas coisas. Com o nosso entendimento, nós estamos querendo buscar tantas coisas. Depois que algo acontece errado, a gente fala, mas por que isso aconteceu comigo? Aleluia. Santo é o Senhor. No versículo 24, parte dele. E ele, aleluia. Santo é o Senhor. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram-se e fez bonança. Aleluia. Chamaram Jesus e falou: vento, cala-te, mar-te, segue-te. E nessa noite o Senhor fala para mim e para você: todos os seus problemas vão cessar. Toda tempestade que está sobre a sua vida, nessa noite vai cessar. Basta que nós venhamos clamar a presença do Senhor. Basta que nós venhamos colocar o Senhor na causa. Para de tentar resolver com sua força. Para de tentar resolver com o seu entendimento. Que a hora de chegar lá na frente, que não der certo, aí você vai falar: mas por que eu não chamei o Senhor? Ele estava tão pertinho de mim. Ele estava ali tão tranquilo do meu lado. E eu tentando tirar as águas dentro do meu barco. Eu tentando resolver os meus problemas. Eu tentando lutar com a minha força. Mas com a sua força, meu irmão, com a minha força, nós somos limitados. Chegou a certo ponto ali que eles estavam limitados. Eles não podiam fazer mais nada.
Era simplesmente esperar o barco virar. Quantas pessoas estão aqui nessa noite com o barco à beira de virar? E o Senhor fala somente para mim e para você: eu estou aqui. Eu estou aqui para acalmar essa tempestade. Tempestades que se levantam do nada. Vendavais que destroem tudo do nada. Lutas que vêm sobre as nossas vidas do nada. Mas isso tudo o Senhor, Ele vem sobre as nossas vidas, andando sobre esses problemas, andando sobre esse mar, andando sobre esse vendaval, falando para você: eu vou fazer bonança na sua vida, falando para você que vai colocar paz nessa situação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tem um louvor que eu separei. Não deu muito tempo de eu preparar muita coisa, mas o Senhor Ele ministrou um louvor no meu coração e tocou muito forte. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa letra desse louvor, porque na palavra do Senhor nos diz que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Você pode repetir comigo? Ele veio para... E o Senhor ele veio para te dar vida. Aleluia! E vida em abundância. Não deixe esses vendavais, não deixe essas tempestades tirar a presença de Deus da sua vida. Não deixe essas lutas te afastar da presença do Senhor. Porque mais importante é você estar em lutas, mas na presença do Senhor, do que você estar em paz longe da presença do Senhor. Amém. E uma coisa eu te falo, irmão: se você está passando por lutas, glorifica o Senhor. Porque você está incomodando o inferno. Vou repetir: se você está passando por lutas, glorifica o Senhor. Porque você está incomodando o inferno. Louvado seja o Senhor. Gostaria que você fechasse seus olhos por um momento. Acalma o Senhor o nosso coração. Acalma o Senhor a nossa alma angustiada. Queremos estar em tua presença. Queremos estar, ó Pai, perto de ti. Não quero interromper teu silêncio, ó Pai, mas é chorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. Não vai conseguir. O Senhor é maior que todas as coisas. Minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, estamos de direção, descansa minha alma, que acalma a tempestade, que agita o meu coração. O Senhor vai acalmar o seu coração nessa noite. Acalma o meu coração. Todas as lutas que sobreviveram sobre a sua vida nessa noite, o Senhor dá paz. O vento pode estar soprando, as lutas podem vir, mas o Senhor nessa noite Ele vai andar sobre o mar ao seu favor. Glória a Deus. O mar ele pode estar fazendo muito barulho. Gostaria que você se colocasse de pé. Você pode se colocar de pé.
passando por lutas, você que está no meio do vendaval, os ventos estão te assolando, a tempestade está fazendo você ficar com Deus. Gostaria que você viesse à minha frente. Gostaria que você que está passando por provas, por lutas, esse Deus que acalma tempestades, esse Deus que acalma o vendaval, nessa noite, Ele vai tocar no seu corpo. Mas você que está passando hoje por problema, você que está nesse momento passando por meio desse vendaval, gostaria que você viesse aqui à frente, para que os pastores viessem fazer uma oração por você. E nessa noite os pastores viessem aqui ungir a sua vida. Aleluia. Porque os ventos eles estão se levantando contra a sua vida. Os ventos eles estão tirando a sua paz. Os ventos eles estão vindo cada dia mais, tentando te tirar da presença do Senhor. Mas eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, o Senhor está contigo. A presença do Senhor está contigo. Aleluia. Santo é o Senhor. Você quer receber uma oração bem na frente? Santo é o Senhor. Louvado é o nome santo, santo é Deus do Senhor. E nessa noite, aleluia, vai cessar, vai fazer mudança na sua vida. Aleluia, santo é o Senhor. Meu filho se encontra na tua presença, Pai. E na certeza, meu Deus, que o filho veio para cá, é só o Senhor que pode. Caia por terra e a vitória do Senhor sobre a Mas nessa noite, Pai, te entregamos nossa vida. Nessa noite, Pai, nos colocamos na tua presença, porque precisamos de ti. Nessa noite, Pai, falamos, venha, Senhor, sobre nós. Venha, Pai, sobre esses problemas, sobre esses vendavais.
digno a de toda honra, receber, Papai do céu, a digno de toda entregar. glória. Ela de receber e o Senhor de Aleluia. entregar. Então, providencia, meu Deus, que providencia seja jogado Aleluia. Pode aplaudir, Senhor. Aleluia. Fala para o irmãozinho que está do seu lado aí, todo vento. todo vento. Fala com essa, ele vai embora. Todo vento. Todo vento. Contrário. Contrário. Mas cessou. Já cessou. Amém? Eu creio que já cessou. Oh, glória a Deus.